Em 23 de abril de 1942, partia de nosso mundo Olga Benário Prestes. Militante comunista, a alemã foi fundamental para o traçar da história brasileira contemporânea. Hoje nesta reportagem, conheceremos um pouco mais sobre essa grande figura nacional e por que seu nome pode ser um sinônimo de coragem, representatividade e, acima de tudo, de luta. O professor Ricardo Manaro conta um pouco mais sobre as características importantes que permeiam a história contada no filme de sua vida, lançado em 2004 e com direção de Jaime Monjardim, e o período retratado na obra. O mundo vive uma radicalização que vem da crise de Estado liberal com a crise de 29. E aí precisava achar algum culpado, alguém que fosse o responsável por essa crise. E foi o Estado liberal, aquela coisa, olha, o Estado fraco, o Estado que não participa da economia, deixou as coisas correrem livres. E foi um período de grande miséria, quer dizer, inclusive porque os Estados Unidos retiram capitais da Europa, a Europa mergulha numa miséria, e aí tem uma radicalização muito grande, né? Uma radicalização político-ideológica que acontece na Europa e que repercute no Brasil. De um lado, a Ação Integralista Brasileira, um grupo de extrema-direita, de inspiração fascista, cujo líder era o escritor Plínio Salgado. Na prática, assim, o que eles propunham? Um regime totalitário, né, que seria um chefe único, que governaria sozinho, quer dizer, sem poder legislativo e sem poder judiciário. A ideia de um estado de convergência. Né? E ao mesmo tempo você tem a extrema esquerda, a Aliança Nacional Libertadora, que tinha como líder, que era de extrema esquerda, né, com grupos, congregava vários grupos de esquerda, e que tinha como líder o Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário. Quer dizer, o Luiz Carlos Prestes, inclusive, era para ter sido candidato da Aliança Liberal, ao invés de Getúlio Vargas, em 30, por conta da coluna Prestes, aquela coisa. Mas como em 30 ele se declara comunista, por motivos óbvios, a elite não quis que ele fosse candidato, ele vai para Moscou, em 32 ele volta clandestinamente acompanhado da Olga. E eles vão liderar a Aliança Nacional Libertadora. A história da Olga diz muito sobre visibilidade, característica muitas vezes oferecida de forma seletiva pela mídia. Pensando nisso, o movimento de mulheres Olga Benário, que está presente em 16 estados brasileiros, criado em 2011, tenta mudar essa realidade quanto ao reconhecimento das militantes na história. A gente considera que o legado da Olga ele é importante para as mulheres e para a humanidade. Ter a ousadia que a Olga teve no seu tempo, né? Essa disposição de ir muito além do que se esperava do papel para uma mulher na época dela, isso é uma referência muito importante para nós. A gente ouve falar muito pouco da participação das mulheres nas lutas. De uma forma geral, essa história é muito negada, né? Você tem toda uma sociedade que quer o tempo todo dizer exatamente quais são os papéis de cada um. Você tem uma história que ela é tão emblemática, né? Uma história tão forte, que envolve tantos veios, essa questão da tomada da filha, do colo, isso cria uma sensibilidade social grande que acaba permitindo que a história da Olga rompa alguns obstáculos, né? Desse grande bloqueio midiático que você tem sobre a participação das mulheres, né? Claro, você tem o Fernando Moraes, que fez aquele livro da Olga, que é um livro que foi um best-seller, né? E tal, isso teve um papel importante. Aí você tem a Globo fazendo o filme da Olga. Claro que a gente tem muitas críticas a esse filme. Você tem uma história muito mais voltada para uma relação afetiva do que para a participação política daqueles protagonistas, ela, o próprio Prestes. Mas, por um outro lado, acaba dando um certo conhecimento para essa história. Passando por diversas etapas da vida de Olga, o filme traz um jeito diferente de conhecer o passado do Brasil que cativa pessoas de todas as idades, criando um cenário para questões como o papel da mídia, quando em período de tensão, por exemplo, serem discutidos. Pensando na obra e na responsabilidade social da comunicação, Fernanda, estudante de mestrado da USP, analisa a posição dos jornais e da mídia em geral como primordial para as pessoas que recebem a informação. Se a gente for levar em consideração tudo que está se passando no mundo, a gente depende do jornalismo, depende desses meios de comunicação para ficar sabendo. Porque, por exemplo, a guerra da Síria, a gente só consegue ficar realmente sabendo através do que é passado para nós. Mas eu acho que isso é um grande risco, porque as pessoas podem manipular muito as imagens, né? Então elas podem fazer você acreditar naquilo que elas querem que você acredite. Eu acho que isso é um ponto que precisa ser bem detalhado e com bastante cuidado nessa relação. Eu acho que o filme precisa ser romantizado.
uma certa forma, ele precisa mostrar o lado romantizado para atrair as pessoas, porque hoje as pessoas não se importam tanto com a informação em si. A vida e a representatividade de Olga Benário servem tanto para as mulheres que continuam lutando pela sua liberdade, como para a mídia, que ainda exercita suas capacidades de contar histórias dos mais diversos pontos de vista. Como telespectador, historiador ou profissional da comunicação, a resistência de Olga diz muito sobre o ser humano que pretendemos ser dentro da nossa realidade, muitas vezes limitada, mas que sempre pede alguém que possa transformá-la. Estamos vivendo um momento decisivo na história mundial. O movimento fascista está se alastrando e devemos estar prontos para enfrentá-lo. Quero fazer um treinamento militar e assim, e só assim, lutar pela vitória da revolução. Lutar por um mundo sem injustiças, sem miséria e sem guerras.